Salve inscritos e visitantes do canal Acervo Sobrenatural, como é que vocês estão? Espero que bem. Eu sou Danilo, criador do canal Acervo Sobrenatural. E hoje vamos falar da magnífica ilha Poveglia, a ilha mais assombrada das Américas. Imagine que você tem muito dinheiro sobrando e descobre que existe uma bela ilha localizada na mesma vizinhança que a magnífica Veneza, que se encontra desabitada e que será colocada à venda. Você estaria interessado em se tornar o sortudo proprietário de um local como esses? Pois antes de começar com as negociações, é melhor saber onde você está investindo, porque nesse caso estamos falando de Poveglia, uma das ilhas mais assombradas do mundo. Segue o vídeo para você. Localizada a apenas 3 quilômetros dos famosos palacetes do Grande Canal de Veneza, ao longo de sua história, Poveglia serviu para diversos fins. Contando com uma área de 17 acres apenas, a ilha conta com muralhas de uma antiga fortificação octagonal que foi construída no século XIV para frear os invasores genoveses. Mais tarde, durante as guerras napoleônicas, a estrutura foi usada por soldados britânicos para emboscar os franceses, e era bastante comum que os prisioneiros fossem queimados na costa. À distância, a torre com o sino é a estrutura mais visível da ilha, e também uma das mais antigas. Ela fazia parte de uma igreja do século XII, que foi abandonada e acabou sendo destruída a mando de Napoleão, depois que a área caiu em seu domínio, e no século XIX foi convertida em um farol. Contudo, o que veio a engordar o número de vítimas em Poveglia foi o seu funcionamento como lazareto durante as epidemias de peste negra. A peste e outras doenças infecciosas foram um grande problema na Europa medieval, especialmente em grandes centros comerciais como era Veneza. Assim, a cidade contava com leis bastante estritas de saneamento e, embora na época as pessoas não entendessem como as doenças eram transmitidas, elas tinham noção de que era necessário isolar os doentes para evitar epidemias. Esses locais de isolamento se chamavam lazaretos, e existiam 3 deles na Lagoa de Veneza: o Lazareto Nuevo, Lazareto Vecchio e o de Poveglia. Assim, os viajantes suspeitos de apresentar alguma doença deviam permanecer nesses lugares durante um período de 40 dias antes de serem liberados para seguir viagem. Aliás, foi daí que surgiu o termo quarentena, que é derivado do tempo 40 giorni, que as pessoas precisavam ficar nos lazaretos. Apesar da incrível má fama, a estadia em Poveglia foi tão horripilante assim. Segundo os registros históricos, a maioria dos viajantes contavam com seus próprios quartos e eram bem alimentados. Além disso, eles ainda contavam com um sistema de correio à sua disposição e podiam receber e enviar correspondências enquanto estavam em quarentena. Foi na época em que a peste negra alcançou seu auge em Poveglia que se transformou em um inferno. Qualquer pessoa suspeita de estar infectada com a doença, fosse viajante, membro da nobreza ou cidadão comum, era enviada para os lazaretos, e durante os piores surtos, a ilha ficara cheia de doentes e pessoas morrendo. Os milhares de corpos começaram a ser rapidamente enterrados em covas comuns e depois, na falta de espaços, queimados. A localização na maioria das covas de Poveglia ainda é desconhecida e dizem que a ilha serviu de lar para mais de 160 mil doentes que eram deixados ali para passar seus últimos momentos de vida. Enquanto diz a lenda, eram assombrados pelos fantasmas de que haviam parecido anteriormente. A atividade como lazareto foi encerrada no século XIX. Tanta gente morreu em Poveglia que hoje se acredita que 50% do solo sejam compostos por cinzas de restos humanos.
Com um histórico como esse, não é de se estranhar que Poveglia tenha ganhado fama de ser assombrada e já atraiu a atenção de investigadores paranormais e caçadores de fantasmas. Curiosamente, as outras ilhas que serviram como lazaretos estão abertas para visitação pública e seus antigos hospitais hoje funcionam como museus. Entretanto, Poveglia permanece fechado ao público e a entrada de visitantes é estritamente proibida. Em meados do ano passado, o governo italiano decidiu leiloar Poveglia e a ideia era de que compradores transformassem o local em um hotel de luxo. A ilha continua sendo de propriedade do Estado e os investidores teriam direito a um contrato de leasing pelo período de 99 anos. Quem acabou, entre aspas, comprando Poveglia foi o empresário italiano Luigi Brugnaro, que desembolsou 400 mil euros, equivalentes a mais de 1.600.000 reais, pelo local. O novo dono desta, que é uma das ilhas mais assombradas do planeta, ainda não decidiu o que fará com ela, mas gostaria que ela tivesse algum tipo de uso público. Segundo estimativas, as obras de restauração custarão mais de 50 milhões de reais e o acesso à Poveglia continuará sendo restrito.